Meus cumprimentos, a certeza de um assunto que pode muito interessar. Jesus, vida e mensagem. Eu fiz esta palestra há pouco mais de 2 meses no grupo Espírita Irmão Sobreira. Deus escolheu um nômade chamado Abraão para abençoar todos os povos do mundo. Está em Gênesis 12, 1-3. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14. Miqueias 5:2 disse: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vale repetir pela importância. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías 62:11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, e moído pelas nossas iniquidades, Isaías 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 1:23. E lhe chamarão Emanuel. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 1 de João 4:15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Jesus nasceu em Belém, filho de José e de Maria. Então, a Bíblia e Jesus, o Novo Testamento. O Velho Testamento é todo judaico, o Novo é todo cristão. Lucas 2:4-20. Muita atenção para essa referência, porque é o Evangelho de Lucas o que anuncia a vinda de João Batista e a vinda do Messias. A Bíblia não menciona a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro foi escolhido pelo Papa Júlio I. Historiadores afirmam que o nascimento de Jesus foi celebrado pela primeira vez em 336, século IV.
As igrejas ortodoxas grega e russa celebram o Natal no dia 6 de janeiro, também referido como o dia dos Três Reis, o dia em que os três magos encontraram Jesus na manjedoura. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Infância e juventude. Anjo Gabriel, Lucas 1, o capítulo 1, 26, 38. Com a sentença de morte para todas as crianças de menos de 2 anos pelo rei Herodes, Jesus foi levado por José e Maria para o Egito. Saiu o mapa, a caminhada. Morto Herodes, José, Maria e Jesus voltaram para morar em Nazaré, na Galileia. Jesus passa a infância e a juventude em Nazaré. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos ele viajou com os pais de Nazaré para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Saiu do templo de Jerusalém e quando estava no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram durante 3 dias e decidiram voltar ao templo de Jerusalém. No templo, local sagrado para os judeus, encontraram Jesus discutindo com os doutores. Segundo Lucas, todos que o ouviam se admiravam da sua inteligência. Com 13 anos, Jesus celebrou o Bar Mivá, que marca a maioridade religiosa dos judeus. Há um consenso entre os pesquisadores que, aos 20 anos, Jesus seguia a seita dos essênios, uma entre tantas outras que os judeus se dividiram para ir com os romanos. Um consenso, acham alguns historiadores do cristianismo que aos 20 anos Jesus estaria naquela seita entre os essênios. Por volta dos 30 anos, aparece com João para ser batizado. Depois parte para as pregações e milagres. Corão. Havia muita semelhança entre a doutrina dos essênios e a de Jesus. Hipótese foi reforçada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947. Então, a descoberta desses manuscritos guardados em vasos de cerâmica, à margem, digamos assim, do Mar Morto, 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esses manuscritos mostram muitas das verdades, estão sendo estudados rigorosamente, mas até hoje nós ainda dependemos de informações que estão neles. Jesus, já com seus 12 discípulos, ainda depois dos 30, em plena pregação, recebeu a notícia da morte de João Batista, ordenada pelo rei Herodes Antipas, em vingança pela atitude de João haver condenado publicamente o rei. Então, os chamados milagres, aqueles que merecem a admiração. Jesus retirou-se para um lugar deserto e o povo saiu em sua direção. Em seguida, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, matando a fome de todos. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Está em Mateus 14, 21. Atenção, muito importante, porque a leitura sempre faz pelos 5 pães e 2 peixes e pelos 5.000 homens que foram alimentados. Mas o próprio texto de Mateus, o capítulo 14, diz, sem contar mulheres e crianças. Então, considerando a família judaica com, no mínimo, 5 filhos, então, multiplica 7 pessoas em cada família por 5, dá 35.000 pessoas que teriam alimentado com esses 5 pães e os 2 peixes. Jesus rumou com seus discípulos para o templo para celebrar a Páscoa. Ao entrar, foi aclamado como Filho de Deus. Chegando, condenou as barracas que estavam na frente do templo para trocar moedas estrangeiras e cobrando comissão. É um episódio que muitos pintores apresentam Jesus com um látigo, um chicote. Isso, a bondade dele impede que possa pensar assim. Claro, com palavras candentes, ele condenou e expulsou muitos com a autoridade que ele tinha, porque estava utilizando o templo como meio de negócio. Vendendo moedas estrangeiras, trocando, cobrando comissão, vendendo os animais que eram destinados ao sacrifício na Páscoa, com um absurdo de aumento. Então Jesus os condenou. Jesus celebrava a Páscoa com seus apóstolos, ou celebrou a última ceia, quando anunciou que seria traído por um deles. Está aí o quadro perfeito de Jesus, ele no centro, os 12 apóstolos, com uma mesa que não é natural a pintura para o tempo. Eles estão sentados só de um lado, alguns um pouco de banda nas extremidades, mas era um bloco completo naquela ocasião, a mesa das refeições. Na mesma noite, Jesus segue para o Monte das Oliveiras para orar com João, Tiago e Pedro. João, Tiago e Pedro, os que estavam sempre que havia os chamados milagres, que também subiram ao Monte Tabor, na transfiguração, quando manifestaram fisicamente os espíritos Moisés e Elias. A traição de Judas foi confirmada. Ela foi anunciada durante a ceia. Por 30 moedas de prata e um beijo na testa, Jesus foi revelado e preso. É o que podemos chamar, em termos de hoje, de delação premiada. Levaram Jesus para o encontro de Caifás. Ele foi acusado de desordem no templo e, quando confirmado que era o Filho de Deus e rei dos judeus, foi acusado de blasfêmia. Em seguida, foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Depois, por ser galileu, foi levado a Herodes, que governava a Galileia. Herodes zombou de Jesus e devolveu-o a Pilatos. Então estamos agora na crucificação e na morte de Jesus. Levado para a punição, carrega a cruz, é crucificado, morto e colocado em um túmulo fechado com uma grande pedra. Os judeus não compreendiam a preocupação de Jesus pelos samaritanos e soldados romanos ou por qualquer pessoa que não compartilhasse das raízes judias dos rabis ou do templo. Ressurreição. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram,
não acharam o corpo de Jesus. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E o anjo que estava presente perguntou: por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não mais está aqui. Foi ressuscitado. Ressuscitou-se. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas montaram tudo, contaram tudo isso aos apóstolos. Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho. E nada mais. Estão aí as lições para todo o sempre. Caminho. Educar o espírito, caminho. São lições que indicam o verdadeiro caminho. E era chamado de caminho o grupo que trabalhava com Jesus, a missão que eles tinham naquela parte do tempo. Função: educar o espírito, educar os sentimentos, o instinto e a razão. O espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que dá. Palavras de Victor Hugo. O espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que dá, que doa, que oferece. Então, lição: reconcilia-te com teu irmão. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. Atual existência. É principalmente para que eles não se perpetuem nas existências futuras. Jesus conhece e ama todos aqueles que não amamos ou conhecemos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está no capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, porque nem só de pão vive o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Está em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Segundo aos Coríntios, está no capítulo 1. Pessoas falham, Deus não. Deus não falha. Meu amor nunca falha, mesmo que ele te faça sofrer. Meu amor suporta todos os males. Capítulo 13 da 1 aos Coríntios. O maravilhoso capítulo 13. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Mateus 11. Eu me lembro muito da minha cunhada Lauri Recunha, que dirigiu a Fraternidade Canassi por várias vezes e por muitos anos, que adorava citar
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. É o que Jesus diz. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele amará um e odiará o outro. Você não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mateus 6. Mateus 11, 28, 30. Tomem sobre vocês a minha carga e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso interior. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7. João 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Era o versículo mais citado pelo meu sogro João Rico, lá em Taiobeiras, o grande mestre João Rico. Porque onde estiver o vosso tesouro, o vosso interesse, a vossa cobiça, se for o caso, aí estará também o vosso coração. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10. Mateus 5. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sermão da Montanha, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, estou quase terminando, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Marcos 4, 39. Terminando, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 2. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus é alegria, saúde e esperança, paciência, tolerância e perdão, caridade pura, fé e razão, paz e serenidade, amor em sua essência mais pura, nosso mestre maior.
exemplificação de todas as virtudes, nosso sopro de vida, caminho, verdade e vida. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Então, vejam, estudem, analisem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é essa parte moral e motivacional dos 4 evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral e motivacional dos 4 evangelhos, a parte eterna. Porque a história pode até modificar, mas a ética jamais é para sempre.